Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 6, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Deus é bom e está aqui nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, igreja? Incline a cabeça por alguns segundos. Pai, mais uma vez eu te agradeço e te peço inspiração para ser aqui o condutor desse rebanho até as águas tranquilas e até o pasto verdejante. Na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, libertar vidas, trazer palavra de revelação, trazer o céu aqui para baixo. E como eu sempre digo, se o céu não puder descer aqui, Senhor, leva a igreja até o céu nesta noite. Os que são batizados com o Espírito Santo estão no culto, toque-os para que fiquem sensíveis à sua doce presença. Se porventura alguém há muito tempo não é renovado, Senhor, dá esse presente ao seu povo hoje, renova os seus filhos. E se porventura alguém buscar o batismo com o Espírito Santo nesta noite, de todo o coração, Senhor, o Senhor pode batizá-los nesta noite, porque a sua presença está entre nós. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. A igreja diz amém mais uma vez. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, para o nosso culto de Santa Ceia. Hoje eu estava meditando nesse texto que eu acabei de ler aqui para vocês, e eu pedi a Deus que falasse com a igreja da mesma forma como Ele falou ao meu coração. O livro do profeta Isaías, ele é um dos livros mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. Uma vez fazendo um estudo, eu descobri que o livro do profeta Isaías, irmã Edna, ele é quase que uma mini Bíblia. A nossa Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías, curiosamente, tem 66 capítulos. A nossa Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Em cada um desses testamentos, Deus age de uma forma. O Velho Testamento está separado do Novo Testamento por um período que nós chamamos em teologia de período interbíblico. É um período de 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana. Isso começa no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e vai até o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Foram 400 anos em que Deus se silenciou. Por 4 séculos, não houve manifestação mais na terra de Deus em forma de anjo. Eu não sei se vocês sabiam disso. De vez em quando Deus descia aqui na terra em forma de anjo.
porque ele não poderia descer com o seu potentado, com a sua glória, como ele é, porque em Hebreus capítulo 12 diz que Deus é um fogo devorador, e se ele aparecesse da mesma forma como ele habita nos céus, a terra seria consumida. Você lendo a Bíblia vai encontrar inúmeras vezes a seguinte sentença: ninguém pode ver Deus, porque quem vê Deus morre, por causa da sua glória. Mas Deus queria andar entre os homens, e como é que ele fazia? Ele se manifestava em forma de anjo. Chamamos isso em teologia de teofania. Deus se materializando na terra em forma de um anjo. E esse anjo tem nome. A Bíblia chama de anjo do Senhor. Todas as vezes que você ler na Bíblia a expressão anjo do Senhor, não está falando de Gabriel, não está falando de Miguel, não está falando de serafins, de querubins, está falando do próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que fica do seu lado, te defendendo de todo mal. É por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Pode imaginar o amor desse Deus? Pode imaginar, sabendo que ele é criador de tudo e de todos, e de repente, mesmo estando lá no céu, como ele é onipresente, ele consegue se metamorfosear em anjo e habitar do seu lado. Você não está vendo, mas o anjo do Senhor está ao seu lado aqui. Você pode não perceber durante os dias, mas o Senhor caminha com você dioturnamente, porque o guarda de Israel não dorme. Eis que o nosso Deus está de pé e vivo para todo sempre. Aqui no capítulo, falando ainda, o livro do profeta Isaías, então, ele é como se fosse a Bíblia Sagrada em miniatura. Os 39 livros do Primeiro Testamento são livros pesados. Se você pegar o Velho Testamento inteiro, não se assuste se você torcer ele e pingar sangue. Se você ouvir gritos de ais e de uis, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus implacável, é um Deus terrível. E quando eu digo terrível, não estou dizendo que ele é feio ou que ele é injusto. Estou falando pelo seu poder, a sua glória. Todas as vezes que ele vem sobre a terra, ele vem como um forte. Todas as vezes que é preciso, ele se manifesta trazendo sobre a terra punição. Todas as vezes que os homens do Velho Testamento pediam justiça, vinha junto o juízo. E o juízo dele era terrível. Sodoma e Gomorra, que o diga, foram destruídos com saraivas que caíram do céu. Houveram outras manifestações de Deus na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que um dia, em uma noite, um anjo enviado por Deus entrou no arraial dos assírios e matou mais de 185 mil soldados. Então, as manifestações do Velho Testamento são terríveis. Quem já passou a olhar pelo Gênesis e nunca se assombrou, por exemplo, com a história dos 10 mandamentos, com o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. É lindo atravessar o Mar Vermelho, mas o que aconteceu antes com a terra? As 10 pragas que saturaram o mundo com o cálice da ira de Deus. O Deus do Velho Testamento parece tentar encontrar um caminho ao coração do homem, mas o homem não permite. Deus tenta lá no livro do Gênesis o coração de Adão, e nós sabemos que Adão acabou pecando. Deus tenta após Adão o coração dos seus filhos, mas nós temos um Caim matando Abel. Deus tenta o coração dos homens com aqueles que vieram depois desse pessoal. Deus entra no coração de Noé, por exemplo, e mesmo Noé, o homem que vai dar início à nova raça humana pós-dilúvio, desce da arca, fica frustrado e acaba se embriagando e bebendo. Deus então tenta com os patriarcas. Deus levanta um Moisés, e olha que Moisés é um poderoso homem, mas o homem que Deus chama para dar vida ao povo de Israel, inicia o ministério matando um soldado egípcio e enterrando na areia. Deus levanta um Abraão para ser o pai da nossa fé, e o pai da nossa fé acaba cometendo mentiras grosseiras. E Jesus mais tarde vai dizer que aquele que mente é filho do diabo. O Velho Testamento inteiro é uma briga. É Deus tentando pousar no coração do homem e o homem expulsando Deus. É o homem querendo somente os sinais, os milagres, não querendo compromisso nenhum com Deus. Por isso que o Velho Testamento encerra no livro de Malaquias e Deus se silencia. Deus fecha os seus lábios. E por 400 anos,
Este nosso planeta não teve a visitação da unção profética mais. Nenhum profeta foi erguido entre Malaquias e Mateus. Aquela nuvem chamada de Shekinah, a nuvem da glória de Deus, aquela que era a carruagem divina, que tantas vezes se manifestou no Velho Testamento, nunca mais apareceu sobre a terra. Parece que todas as vezes no Velho Testamento que Deus tentou o coração do homem e ganhá-lo, e o homem não conseguiu dar a ele guarida, fez com que Deus ficasse tão chateado, tão frustrado, que ele se tranca no seu céu. E ao se trancar no céu, a raça humana é abandonada à sua própria sorte. 400 anos se passam, e Deus, que não pode mentir, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala, ele se lembra de tudo que ele prometeu. Promessas foram feitas, promessas inclusive aqui do livro do profeta Isaías, promessas feitas lá no livro do Gênesis, quando, por exemplo, depois de todos os pecados acontecerem com Adão e Eva, Deus chama os personagens em um ambiente do Éden, e Deus diz: o homem vai ter a punição pelo seu pecado, sobre o seu suor, você vai ter que trabalhar muito para poder se manter e se alimentar. Deus chama a mulher e diz para ela: você terá as dores do seu parto aumentada. Deus chama a serpente e diz: sob o seu ventre rastejarás e pó comerás. Faltou um personagem na história, aquele que entrou dentro do corpo da serpente, que é o diabo. Aí Deus também chama o diabo em um canto e diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Essas promessas foram feitas, e mesmo Deus tendo ficado irado por 400 anos, como ele não pode recuar na sua palavra, no Velho Testamento começamos uma nova história. Esse Deus que está virado no Velho Testamento, que vinha à terra em cima de nuvens, que vinha à terra em forma de anjo, que vinha à terra em forma de fogo, que vinha à terra em forma de sinais, ele resolve vir à terra de outra forma, e me dá arrepio só de imaginar aqui. Ele resolve vir à terra em forma humana. Ele resolve nascer de uma virgem. Ele resolve passar 33 anos e meio entre a raça humana. E ele descobriu, agora de corpo presente, como a raça humana é imprestável. Se ele tinha uma visão como Deus do alto do céu e quis aniquilar a raça humana no Velho Testamento inúmeras vezes, ele agora está perto da raça humana e vê que de fato, eles não só parecem ruins, eles são ruins por natureza. Ele foi morto pela raça humana. Ele foi trucidado pela raça humana. Ele foi humilhado, foi envergonhado, ele foi destruído pela raça humana. Ele tinha todos os motivos do mundo para nos abandonar. Mas aí vem a manifestação mais linda dele. Ao invés dele nos aniquilar, ele resolve se aniquilar para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele morre na cruz para que pudéssemos estar aqui hoje. E eu sempre gosto de falar isso. A Bíblia diz e faz questão de dizer que ele subiu ao alto da cruz como uma ovelha muda. Como uma ovelha? Não ouvi. Como uma ovelha? Pergunte para quê, pastor? Para que nós pudéssemos fazer bastante barulho aqui hoje. O silêncio dele abriu a oportunidade para que nós pudéssemos adorar e gritar aqui. Pois bem, então nós temos no Velho Testamento um Deus bravo, irado, que tem numa mão um chicote e na outra mão um cajado. E ele não mede esforços para bater nas suas ovelhas com o chicote e para desferir cajadadas na cabeça das suas ovelhas. Porque a raça humana do Velho Testamento foi uma raça cruel demais com o próprio Deus. Deus se ausenta por 400 anos. Aí ele resolve voltar. E quando ele volta em forma humana. Então ele começa a entender o porquê dos nossos porquês. Ele começa a entender por que nós às vezes queremos abandonar a fé, por que queremos abandonar o barco. Jesus sente na pele. Olha que interessante, como Deus no Velho Testamento, ele nunca sentiu dor física. As dores de Deus eram dores psíquicas, dores da mente, porque Deus é espírito, e espírito é mente. As dores que Deus tinha eram frustrações. Mas ele nunca havia sentido dores físicas, porque ele não tinha um corpo. Mas aí quando ele vem à terra, e como seu filho Jesus, aqui encarnado, ele sente dores. Como Deus no Velho Testamento, ele nunca teve fome, ele não sabia o que era o desprazer e a agonia de passar fome. No Novo Testamento, encarnado como homem, ele sente fome. No Velho Testamento ele não sentia o desprazer da sede, não sabia o que era você ficar desidratado.
Mas no Novo Testamento, agora ele tem um corpo físico. E ele sente a necessidade da água e passa sede. Ele sente o peso das traições, do abandono. Ele sente o peso da injustiça humana. E tudo isso fez com que Deus fosse mais Deus do que antes. Fosse mais Deus do que no Velho Testamento. Quando ele sentiu as nossas dores, ele começou a compreender. Agora eu sei por que às vezes vocês não conseguem me adorar. Porque adorar quando tudo está bem é muito fácil. Mas adorar quando você está com uma dor de dente, ou com uma apendicite estuporada, ou com um braço quebrado, ou com uma das enfermidades dessas especiais que vivem em pessoas especiais, como câncer e outras coisas mais. Ele então começou a entender que quando o homem murmura, o homem não murmura porque ele é tão ruim assim. É porque as circunstâncias levam o homem a murmurar. Quando ele percebeu que nós, quando temos necessidade de pão, de água, de dignidade, acabamos virando para trás e murmurando, ele compreendeu que era preciso arrumar um dispositivo para todos nós. E esse dispositivo tem nome, chama-se misericórdia. Eu vou falar de novo, misericórdia. E eu já expliquei isso aqui muitas vezes e vou repetir de novo, dar esse ensinamento de novo. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras em latim. A primeira palavra é a palavra miseris e a segunda é a palavra córdia. A palavra miseris significa sujo, porco, imundo, podre, fedido, desgraçado, caído. Isso é a palavra miseris. E a palavra córdia, coração. O que é misericórdia? É você pegar o sujo, o caído, o podre, o porco, o humilhado e colocar ele dentro do seu coração. Eu vou falar de novo. Misericórdia é isso. É pegar uma pessoa que você jamais chegaria perto dela por causa do mau cheiro, por causa das coisas ruins que ela fez, e você colocar ela para se sentar na sua mesa, para morar debaixo do seu teto, repartir aquilo que você tem com ele. Foi exatamente isso que Jesus fez com todos nós que estamos aqui hoje. E eu sou grato por isso. Nenhum de nós é salvo porque merece. Eu passei um longo tempo na minha vida como um religioso, acreditando que nós podíamos comprar a nossa salvação. Eu passei boa parte da minha vida achando que se eu fizesse tudo que a igreja mandasse, eu receberia o prêmio chamado salvação. E eu descobri que a salvação não é nada pelo que eu faço. O apóstolo São Paulo disse: a salvação não é por obras, para que ninguém dela se glorie. O que ele está dizendo? Não é nada que você obre ou que você faça. Nada que você faz pode te levar ao céu. Você só vai ao céu porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Passei um longo tempo da minha vida achando que a salvação era uma equação matemática. Bom, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer mais aquilo, e se eu fizer isso, eu vou para o céu. E aí eu lendo a Bíblia Sagrada encontrei pessoas que conheciam tudo da Bíblia, que haviam respeitado os mandamentos desde a sua mocidade, como por exemplo o jovem rico. Quantos se lembram da parábola do jovem rico aqui, a história dele? O jovem rico está em uma praça, Jesus chega naquela praça. O jovem rico assiste Jesus fazer uma coisa que ele nunca viu o líder da igreja dele fazer, que era pegar uma criancinha suja, abraçar e abençoar a criança. O jovem rico, vendo aquele tipo de amor que não havia no judaísmo, corre até Jesus, se joga nos pés de Jesus e fala o que para Jesus? Como eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ser salvo, para ir para o céu? Jesus lançou para ele a pergunta em forma de resposta que a religião daria. Jesus diz para ele: conhece os mandamentos? E por um momento a alma dele fica leve. Ele diz: conheço todos e os pratico desde a minha mocidade. Eu nunca imaginei que encontrar alguém que pudesse ter a coragem de dizer assim: eu não peco, porque eu conheço todos os mandamentos e respeito todos os mandamentos. Será que alguém aqui dentro teria coragem de dizer assim: pastor, eu sou igual ao jovem rico, eu respeito todos os mandamentos? Aquele moço disse a Jesus: eu respeito desde a minha mocidade. Aí fica a pergunta: calma aí, como é que alguém que conhece os mandamentos e respeita os mandamentos não tem certeza da vida eterna? Vou falar de novo. Esse moço era de uma religião extremamente legalista, ou seja, cheia de leis. E Jesus vai na ferida e diz assim: você conhece os mandamentos?
e ele conheço todos, e respeito desde a minha mocidade, estaria ele mentindo? Ninguém conseguiu mentir para Jesus e não levou um puxão de orelha. Lembram da mulher adúltera? Da mulher adúltera não, lembram da mulher samaritana? Jesus perguntou para ela: você tem marido? Busca ele para mim. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse o que para ela? Você falou bem, você teve 5. O que você tem agora não é seu. Ninguém mentia para ele. Então eu tenho um moço dizendo para Jesus: eu conheço os mandamentos e respeito desde a minha juventude. Esse moço estava mentindo? Não, porque senão Jesus teria puxado a orelha dele. Jesus encontrou um homem que não pecava. Um homem que ia à igreja dele, que era o judaísmo, que ia à sinagoga, que era dizimista, que era sacrificante, que era ofertante, que respeitava as leis, os mandamentos, era um bom filho, porque os mandamentos incluem isso: honra teu pai e tua mãe. Respeitava a família dos outros, porque ele não adulterava. Então, se não adultera, ele não cobiça, aquilo não é dele. Ele não roubava, ele não matava, ele não tinha outro Deus, ele não se ajoelhava diante de uma estátua de pedra. Tem diante de Jesus o maior religioso da Bíblia. E o maior religioso da Bíblia só tem um problema. Pergunte qual? Não tem certeza se vai para o céu. Como pode alguém praticar todos os mandamentos de uma igreja, respeitar tudo que uma igreja manda, e continuar entrando e saindo da igreja com o coração fechado, com o rosto triste? Como é que alguém que entra dentro de uma igreja consegue, por exemplo, ter a pachorra de acusar alguém que ele conhece, de tocar na ferida ou no pecado de outras pessoas? Como é que alguém que foi salvo, um sujo, pode falar de um mal lavado? Eu descobri que igreja não é para isso, gente. Igreja é um hospital. Eu só venho à igreja porque eu sou um doente. E a minha doença é crônica. Ela se chama pecado. Eu posso não cometer os pecados grosseiros, que para muitos é pecado, mas e os pecados que a gente os ignora? Ninguém tropeça em uma pedra grande, porque a pedra grande é vista de longe. A gente tropeça em coisa pequena. São aqueles pecadinhos que ninguém toca. O pecado, por exemplo, de você comprar e não pagar, de você mentir, de você desrespeitar pai e mãe, de você desrespeitar leis. Se eu começar a falar de pecado aqui, o Gustavo vai ter que colocar um fundo musical de música de terror. Nós vamos até às 4 da manhã. Porque a Bíblia Sagrada fala de mais de 740 classes de pecado. E a minha Bíblia diz que quem erra em um, errou em todos. Quem quebra uma lei, quebrou todas. Pastor, o senhor quer me apavorar? Não, pelo contrário, eu quero te aliviar. Eu quero dizer para você que Deus não vê pecadinho nem pecadão. Deus vê quando você erra e se entristece, mas não se entristece para sempre. O Espírito Santo se entristece e se afasta, mas não se afasta para sempre. Porque se você se arrepender, se inclinar a sua cabeça, se derramar uma lágrima, se a sua mente começar a queimar e você falar: eu errei. Se você falar como Davi falou: pequei, o céu vai se abrir e o sangue de Jesus Cristo vai cair sobre você. E você vai sair daqui mais alvo do que a neve. Vai sair daqui mais puro do que um bebê. Porque é para isso que existe igreja. E é por isso que nós estamos aqui. No Velho Testamento temos esse Deus irado. No Novo Testamento temos um Deus bondoso. O livro de Isaías tem essa nuance. Até o 39º capítulo, Deus está bravo. Deus olha para o profeta e diz assim: avisa o meu povo aí, que eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, chama bom aquilo que é mal, chama mal aquilo que é bom. Eu tenho um povo que me troca por pedras, eu tenho um povo que me troca por tudo. Deus está irado. Mas quando chegamos no capítulo 40 para frente, Deus esconde o cajado, Deus esconde o chicote, e Ele pega um vaso de alabastro, cheio de azeite, e começa a derramar sobre a ferida do povo. Começa a trazer soluções para o povo. Por isso o livro de Isaías é muito lindo. Aqui no capítulo 6 que eu li com vocês, tem uma história tão difícil de ser pregada. E olha que eu já preguei esse capítulo 1 milhão de vezes. Porque a história que eu quero falar para vocês hoje é uma das histórias que poucas pessoas conhecem.
Isaías é o profeta mais diferente que há em toda a Bíblia Sagrada. Pergunte por quê? Com exceção de Isaías, todos os profetas vieram do povo, vieram da plebe, vieram do meio do povão. Todos os profetas que nós temos aqui na Bíblia eram homens conhecidos por todos, gente simples, gente trabalhadora. Temos, por exemplo, na Bíblia o profeta Amós. Amós era peão de trecho, amansador de burro bravo e de boi. Nós temos Oséias, que era um padeiro. Deus olha para um padeiro e olha para um amansador de burro e diz: esses dois vão servir para ser profeta. O padeiro, porque enquanto está todo mundo dormindo, ele está fazendo pão para matar a fome do povo no dia seguinte. Ou seja, a função do profeta, orar de madrugada para buscar de Deus a palavra para matar a fome do povo no dia seguinte, né? E Amós, Deus olhou e falou: se ele teve a coragem e a capacidade de agarrar um boi pelo chifre, o diabo vai sofrer na mão desse cidadão aí. Vai agarrar o diabo pelo chifre também. Os profetas da Bíblia eram simples. Isaías não. Isaías tinha sangue azul. E é claro que eu estou usando uma metáfora, tá bom? Isaías vinha do alto comissionado de Israel. Isaías vinha da aristocracia judaica. Ele era sobrinho do maior rei de Israel, conhecido até então, que era o rei Uzias. Diga comigo, Uzias. Mais uma vez, Uzias. Pergunte a quem está do seu lado: conhece Uzias? Vou te apresentar. O rei Uzias era um homem tão puro, era um rei tão santo, era um rei tão justo, era um rei tão nobre, que se você procurar a história dele no livro das crônicas, você vai encontrar elogios e elogios sobre a vida de Uzias. Como ele trouxe para Israel um tempo de adoração santa, como ele levou o povo a buscar a Deus, como ele derrubou os altares de Baal. Era um homem puro e santo. E por isso que, agora eu vou explicar porque eu disse que é um texto difícil de pregar. Porque geralmente homens puros e homens santos acabam recebendo de Deus galardão, presentes. Sim ou não, igreja? A pessoa faz as coisas boas, recebe coisas boas. O rei Uzias cometeu um pecado, e é o único homem que eu encontrei na Bíblia que cometeu esse tipo de pecado. E ainda bem que está escrito aqui, para que a gente não caia no mesmo erro dele. O rei Uzias morreu com uma lepra no meio da testa dele. Não foi da esquerda nem da direita. A Bíblia diz: e nasceu uma lepra na testa do rei Uzias. E a lepra é aquela doença sem cura. E a lepra é comparada no Novo Testamento por Jesus como se fosse um símbolo do pecado. A lepra vai destruindo a pessoa, amortecendo seus órgãos. A princípio ela causa coceira porque ela queima, depois ela amortece tanto que começa a cair pedaços da pessoa e ela não sente. É como se tivesse todo o corpo cauterizado. Um homem puro, santo, que trouxe a nação à adoração, recebeu de Deus um presente, uma lepra na testa. Agora pergunte para mim, por que, pastor? Não se escandalize. Ele cometeu um pecado pior do que adultério. Ele cometeu um pecado, Roseli, pior do que matar alguém. Ele cometeu um pecado pior do que roubar alguém. O pecado dele foi ele achar que era mais puro do que os outros. Ele estava no palácio dele, ele acordou um dia, cantando, deve ter entrado dentro do banheiro, cantado um hino da Cassiane, do Lázaro. Saiu de lá empolgado, falou para todo mundo: Deus é tão lindo, olha o céu como é maravilhoso. E de repente, do nada, ele chamou o séquito dele: eu quero ir no santuário adorar a Deus. E todos foram com ele, jubilosos, cantando. Quando ele chegou no santuário, ele chamou os empregados, ele disse assim: eu quero dar a Deus um lindo sacrifício. Até aqui tudo bem. Só que quando ele chegou no santuário, não tinha nenhum sacerdote disponível para atendê-lo. Não havia nenhum sacerdote à disposição dele. E como ele é o rei de Israel, ele começou a ficar com raiva. Então ele disse assim: o que impede a mim, que também sou ungido do Senhor, de entrar no santuário e sacrificar ao meu Deus? Olha que coisa esquisita.
Qualquer um que está passando de longe vai dizer assim: não, se é o rei, pode. O rei tem unção, é um homem santo, é um homem puro, é um homem casto. E ele não só falou, ele entrou no santuário, ele imolou um animal, ele sacrificou a Deus. E depois que ele fez as orações dele, a Bíblia diz: e quando Uzias colocou o pé fora do altar, Deus fez nascer uma lepra na testa dele. E Deus o rejeitou. E ele morreu por causa disso. Pessoal, vamos meditar aqui um pouquinho? É indigesto. É ruim. É amargo. Falar que pureza em excesso pode levar alguém para o inferno. Orgulho de ser mais santo do que o outro pode te levar para o inferno. Porque eu conheço pessoas que são capazes de dizer assim. Aliás, eu sou pastor da igreja. Quantas vezes eu recebo mensagens nessas mídias sociais, né? Pastor, abre o olho, tem gente na sua igreja em pecado. Até quando o senhor vai deixar? Até quando o senhor vai? Tem uma pessoa que fez isso, fez aquilo. Até quando vocês vão deixar? Sua igreja é uma... Já chamaram a nossa igreja de lata de lixo. Porque diz que tudo que não presta em outros lugares vem parar aqui. A pessoa que fala isso, eu olho, eu leio, eu nem respondo. Eu oro por ela. Falo: Jesus, tem dó desse Uzias. Entendeu aí ou não? Vou falar de novo. Jesus, tem pena desse Uzias, que acha que é tão puro que pode acusar ou jogar alguém no inferno. Uzias morreu e foi rejeitado por Deus. Primeiro, porque ele estava num lugar que não era o dele. Isso aqui também é um puxão de orelha para todos nós, né? Não é culto de reunião de obreiro, mas vamos lá. Nunca deseje o cargo do outro. Se Jesus te colocou aí, adora Jesus no lugar em que ele te colocou. Nunca julgue o outro dizendo: ah, se fosse eu naquele lugar. Se fosse para ser você, Jesus tinha te colocado ali. Se não é, por favor, dá glória a Deus com o que você tem. Se fica no lugar onde Jesus te colocou. Se Jesus te chamou para fazer parte do corpo, e a igreja é o corpo de Cristo, o corpo tem a mão, tem o pé, tem os braços, tem a perna, tem o coração, o fígado, o rim. Se Deus te chamou para ser orelha, não queira ser olhos. Se Ele te chamou para ser olhos, não queira ser boca. Fique com aquilo que Deus te deu. Não vá além daquilo que Deus te deu e aguarde o tempo certo. Porque o que é de Deus vem na palma da mão da gente. Por que eu digo isso? Porque o rei Uzias, ele é rei. Ele é, mas ele queria ser sacerdote. Ou seja, não estava satisfeito nem em ser rei. Queria tudo para ele. A alguns Deus dá tudo, a outros Deus não dá. O profeta Samuel foi sacerdote, foi profeta e foi juiz. No Velho Testamento é um homem que teve ministério tríplice, mas nenhum outro teve um ministério igual dele. Davi foi rei e foi profeta, mas Davi não foi sacerdote. Embora Deus tenha pedido a ele alguns sacrifícios, mesmo na hora de dar o sacrifício, ele se escorava num monte de sacerdotes para fazê-lo, porque ele sabia qual era o lugar dele. Então fica aqui esse conselho: fique no lugar em que Deus te colocou e vá dando glórias, porque as coisas boas acontecem dentro do centro da vontade de Deus. Amém? Até aqui, pessoal? O rei Uzias morreu. E aí temos o problema com Isaías. Isaías é sobrinho dele. Isaías é sobrinho dele. Se é sobrinho do rei, Deus resolveu chamar o sobrinho do rei para ser profeta. Mas se fosse de um rei torto, se fosse de um rei quebrado, um rei pecador, eu até entenderia. Deus está levantando alguém para curar a família. Mas quando Isaías foi chamado, Uzias ainda estava vivo. Isaías começou a profetizar antes da morte do tio. Por isso temos 6 capítulos antes dele ter um encontro com Deus. E se você abrir no primeiro capítulo de Isaías, você vai ver ele pegar esse dedo indicador aqui, ó, porque é o dedo que o profeta mais usa para acusar os outros, né? E eu me lembrei aqui agora de algo que eu aprendi lá na escolinha dominical. Quando você aponta um dedo para você, tem 3 para alguém, tem 3 aqui apontando para você. Ó. E se você erguer esse aqui, ele aponta para o céu, ou seja, tem um mediador lá em cima. Cuidado ao apontar o dedo para alguém, porque o que você faz com os outros pode voltar para você. É bíblico. Jesus diz: com a medida com que medirdes, medirão a vós. Isaías passou o primeiro capítulo até o 6º só acusando os outros. Ai daqueles que bebem, ai daqueles que se prostituem, ai dos adúlteros,
Ai daqueles que chamam bom aquilo que é mal e mal aquilo que é bom. Ai daqueles que adoram pedaços de pedra. Ai, ai e ai. E ninguém falava nada. E eu achei interessante porque todos os profetas da Bíblia que iam para cima do povo, tocando no pecado deles, o profeta sofria igual sovaco de aleijado. Opa, não pode falar mais sovaco de aleijado. Sofria mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Deu uma melhorada, né? O profeta, porque ninguém quer ouvir verdades. As pessoas querem ouvir, estou contigo e não abro. Essa semana, acho que foi a Camille que falou para mim, pai, eu queria uma caixinha daquela que tem uns versículos bonitinhos. Eu falei, caixinha de promessa, né? Aí eu expliquei para ela, caixinha de promessa é bom porque só tem promessa. Você pode cometer o pecado que for, puxou o bilhetinho lá, eu estou contigo e não abro, meu servo. A pessoa pode ter acabado de matar alguém. Não, Deus, fala comigo na caixinha de promessa. Só tem promessa, né? Tem pessoas que querem assim ouvir somente coisas boas de profetas. Todos os profetas da Bíblia que colocaram o dedo na ferida do povo foram assassinados. Mas até o capítulo 6 de Isaías, e olha que ele pegou pesado com todo mundo, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ninguém tocava nele. Quer perguntar o porquê? Quem é que quer tocar no sobrinho do rei? Quem é que quer tocar no sobrinho do rei? O rei mais querido, o rei mais puro, o rei mais santo. Olha a dificuldade de profetizar para alguém que tem vida, ou para alguém que é idolatrado pelo povo. O profeta Natã, quando foi revelar o pecado do rei Davi, ele não chegou dizendo, Davi, você pecou. Porque Davi era tão querido e os guardas amavam tanto Davi, que se o profeta dissesse para ele, assim diz o Senhor, pecador, miserável, poderia morrer. Então o profeta cria uma história. Ele chega em Davi e diz assim, é sabido que no seu reino há um homem muito rico, dono de muitas ovelhas, e tem um vizinho muito pobre que só tem uma única ovelhinha. Esse vizinho, que é pobre, foi assassinado pelo vizinho rico, e o vizinho rico matou a única ovelhinha que ele tinha e serviu para os seus visitantes. Davi, o que tem que ser feito com esse homem? Como a história é injusta, porque um homem rico que tem milhares de ovelhas, ao invés de matar uma das suas, mata a única ovelha de um homem pobre, Davi ficou irado e disse assim, esse homem tem que pagar 4 vezes pelo crime dele. Aí Natã encurvou a cabeça e disse, és tu esse homem, ó rei. Criou uma história, porque tocar na vida de alguém que é muito conhecido, de alguém que é muito querido, é muito difícil. Ninguém repreendia o profeta Isaías, ninguém. Aí Deus olhou para ele e disse assim, meu filho, eu te chamei para ser profeta, mas profeta tem que ter experiência de profeta. Profeta não tem só que receber aplausos, tem que receber perseguições também, porque é o equilíbrio. Porque se você vê o céu aberto e tem visões, e você não tem peso nenhum na sua alma, você se sente o 4º membro da Trindade. Alguém se lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo, e foi-me dado um espinho na carne? Alguém lembra por que Deus deu o espinho na carne para ele? E ele explica, por causa das muitas revelações que eu tive. Tem 2 profetas na Bíblia que comeram um livrinho. Olha o que Deus está me fazendo lembrar. O profeta Ezequiel e João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse. Os 2 comeram um livrinho. Lembra, pastor Elias? Os 2 disseram, na boca tem gosto de mel, mas quando chega no estômago, é como um fel. Que livro era esse? Tanto Ezequiel quanto João são profetas de revelação. As revelações e as visões que Deus dava a eles eram fantásticas. Imagina você ver o Apocalipse. Imagina você ver a cidade santa. Imagina você ver toda a eternidade. É lindo ter a revelação. Na boca é doce. Aí vem Deus e diz assim, agora você vai escrever num livro. E aí você tem que escrever que ficarão de fora os cães, os beberrões, os adúlteros, os fornicários. Vocês entendem? Falar e ter a visão do rio do avivamento, em que Deus chama o profeta e diz, entra no rio, água pelos pés, pelos joelhos, pelos artelhos, pelos lombos, é lindo. Mas e quando Deus diz, Ezequiel, fala à minha nação, que o meu povo tem um coração de pedra, estão insensíveis. Ora, quem é que não está insensível estando preso? Mas Deus queria que eles tivessem conhecimento e arrependimento, que estavam presos por causa de pecados.
Então os profetas que recebiam revelação, aqui na boca era doce, mas aqui no estômago, na hora de contar a revelação, vinha a perseguição. O profeta Isaías, até o capítulo 6, só tinha mel. Aí, vou deixar ele falar. Estava indo tudo bem na minha vida, eu colocando o dedo na ferida de todo mundo, dizendo, ai dos adúlteros, ai dos bêbados, ai desse, ai daquele, ai, 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 ai. Até que no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o meu tio, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Gustavo, melhor aí, você já foi melhor que esse teclado aí. Ouça-me aqui. Olha o que Deus está falando conosco. Deus está deixando aqui um desenho para nós. Que homem não pode ter medo de homem. E não pode se estribar em cima de homens. E não pode ter costas quentes como homens dentro do mundo espiritual. Isaías profetizava, enquanto o tio dele estava vivo, era a maneira do tio dele dizer, pode falar o que quiser que ninguém toque em você. Então ele falava sem medo, apontava o pecado de todo mundo, mas agora o costa quente dele morreu, que era o rei Uzias. Engraçado, somente no ano em que morreu o tio dele, é que ele viu Deus. Vou desenhar para ver se você consegue entender. Enquanto o tio dele estava vivo, ele não viu Deus em momento nenhum. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A dependência de Isaías deixou de ser do homem e passou a voltar a ser aquele que chamou a ele. No ano em que morreu o rei Uzias, morreu a proteção, morreu aquele que dava substância a ele, força, morreu aquele que o protegia, morreu aquele que o envolvia num manto de segurança. No ano em que morreu o rei Uzias, ele enxergou aquele que tinha chamado ele de verdade. E quando ele enxergou o Deus de verdade, ele começou a tremer. E ele olhou para dentro dele e disse, meu Deus, eu só fiz coisa errada até agora. Até hoje eu só apontei o dedo para os outros. Ai daquele, ai daquela, ai da nação, ai do que bebe, ai daquele que faz isso, daquele que faz aquilo. E agora que eu estou vendo Deus, eu estou vendo quem eu sou. Ele para de apontar para os outros e aponta para ele mesmo. Ele diz, agora, ai de mim. Eu vou falar de novo. Ele só dizia, ai de ti, ai de você, ai dela, ai dele. Agora que morreu o rei Uzias, agora que ele viu a glória do Senhor, ele diz, eu tenho sido um profeta arrogante. Eu tenho sido um profeta que não tem mais piedade. Eu tenho sido um profeta que só usa a palavra para machucar as pessoas. E sabe o pior? Eu vivo no meio deles. E eu sou tão pecador como eles. Ai deles, mas ai de mim também. Porque eu estou vendo que o meu pecado é grande demais. E aí quando ele reconheceu que ele também era pecador, a Bíblia diz que Deus estava sentado num trono. A visão me dá medo. Imagine você chegar na igreja um dia e ver Deus assim. Você está orando, quando você olha para frente, some tudo. E você vê um trono de fogo. E você vê Deus sentado naquele trono. Saindo das suas narinas fumaça, porque é isso que Isaías diz. O seu manto enchendo toda a casa, anjos voando, e não são anjos comuns, são serafins, anjos que têm 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, e com 2 cobrem os pés, e eles não param de falar, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a catedral do avivamento está ficando cheia da sua glória, santo! Quando Isaías se arrependeu, a Bíblia diz que um anjo voou e tendo na mão uma tenaz, um ferro que tem na ponta um pegador, e com essa tenaz pegou uma brasa de fogo debaixo do altar e voou até mim e queimou os meus lábios e purificou os meus lábios, e mudou a minha forma de falar, e mudou a minha forma de profetizar, e mudou a minha forma de louvar, e mudou a minha forma de adorar. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Deus nesta noite está aqui, o céu está baixinho aqui, e os anjos estão te olhando. Se houver alguém dizendo assim, eu também sou pecador, não se assuste se um anjo vier e queimar os seus lábios, e Deus mudar a sua pregação, e Deus mudar o seu louvor,
e Deus mudar a sua forma de falar, a sua forma de falar com o pai, com a mãe, com o patrão, a sua forma de falar com os amigos na escola, porque é isso que vai acontecer. Se um anjo voar do céu e entrar aqui, o Senhor vai purificar os seus lábios, e Ele vai mudar a profecia. E o Isaías, que até o capítulo 6 só profetizava coisa ruim, não é que danou a profetizar coisa boa? Olha como muda a profecia dele. Primeiro ele falava, ai daquele que bebe, ai daquele que adultera, ai daquele que adora pedra. Agora ele começa a dizer assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele vai dizer, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis. Ele começa a ter doçura nos seus lábios. Ele continua sendo um profeta duro, mas agora ele mostra a ferida, e ele mostra o remédio para curar a ferida. Isaías termina o seu ministério, aos olhos dos homens, falido, porque ele termina o seu ministério cerrado ao meio. Aos olhos dos homens, ele termina o ministério falido, porque suas profecias só foram se cumprir, começarem a se cumprir 700 anos depois que ele morreu. Ele foi morto porque as pessoas falaram para ele, você é um falso profeta, tudo que você fala não acontece. Aos olhos do homem, ele terminou os seus dias derrotado. Mas como ele é profeta de Deus e não de homens, os céus ficaram muito felizes com ele. Que caia sobre nós o manto de Isaías. Alguém se candidata a receber a unção profética? Que caia sobre você o dom da vidência, que te faz enxergar 700 anos antes. Mas como eu sei que Jesus vai voltar logo, que Deus te dê profecias para esta geração. Que eu tenha aqui hoje homens e mulheres que não vejam a morte, mas que vivam para ouvir o toque da trombeta e subirem ao céu arrebatados. Que nesta noite o Senhor purifique os nossos lábios, que nesta noite Ele mude a nossa forma de agir e de pensar. Que nesta noite os crentes que são salvos, que já passaram pelo batismo nas águas e estão aqui dentro hoje, não importa o que tenham cometido, se o seu coração está batendo forte, arritmado, se há lágrimas nos seus olhos, porque você sente que entristeceu o Espírito Santo, como sacerdote de Deus, eu oro por você agora, para que Jesus te perdoe de todos os seus pecados, para que essa brasa de fogo desça e queime todos os nossos lábios, e quando chegar a hora de participarmos da ceia, nada nem ninguém te impeça de manter comunhão com Deus. E quem crê nisso, diga, eu creio, pastor.